Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo. De concessão de título do cidadão de Porto Alegre ao Dr. Nício Brasil Lacorte. O proponente é o Alexandre Bobadra. Alexandre, podemos dizer que mais do que uma homenagem, é um reconhecimento pela trajetória de um ser humano que faz com que a missão aqui na Terra, nossa aqui, se torne mais valorizada, mais espiritual. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um grande fã do trabalho dele. O Nício Brasil Lacorte é o presidente da Fundação Patronato, formação jurídica, delegado da Polícia Federal, ele trabalhou na Cruz Vermelha, foi professor de vários cursos preparatórios para concurso, ele foi fundamental na enchente, na pandemia, faz trabalho social até hoje e a marca dele é o anonimato. Ele gosta de fazer o bem sem ver a quem, trabalha nos bastidores. Então já passava da hora da capital dos gaúchos fazer essa grande homenagem para ele, que a partir de hoje vai ser cidadão de Porto Alegre. Doutor Brasil Lacorte, podemos dizer que hoje, qual foi o filme que passou na sua cabeça, o senhor vindo hoje aqui na Casa do Povo, na Câmara dos Vereadores, sendo muito mais do que homenageado, sendo reconhecido pela sua trajetória como delegado e como um ser humano que oportuniza e recupera outros seres humanos? O momento é inesperado. E eu só tenho a agradecer Porto Alegre por tudo que eu sou, por tudo que eu fui e por tudo que eu faço. Porque Porto Alegre me oportunizou eu a estudar, eu a trabalhar e eu a me dedicar pelos assuntos sociais. Essa força foi Porto Alegre que me deu. Quando o senhor chegou aqui a Porto Alegre em 1971 para estudar, para se tornar formado em Direito e depois delegado aqui, o senhor imaginou que em algum momento o senhor seria na Casa do Povo aqui, reconhecido por toda a sua trajetória? Não, jamais imaginei. Eu sempre fui um cara de origem simples, acho que a humildade é fundamental na vida da gente e, como disse o Dr. Bobadra, nós fazemos as coisas sem precisar mostrar que estamos fazendo. O reconhecimento é por aqueles que sentem o nosso trabalho. É bíblico, né, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda dá. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu trabalho lá na Fundação Patronato Lima Drummond, porque a sociedade, é um clamor da sociedade para penalizar as pessoas que cometem crimes, para tirar fora do convívio social, mas muito mais do que penalizar, muito mais do que tirar do convívio social, é recuperar essas pessoas, oportunizar com amor, com carinho, dando ferramentas para que se tenha um ser humano mais cidadão, mais digno, não é isso? O Patronato Lima Drummond hoje chama-se Maria Tavares, Fundação Maria Tavares. Ela é fundadora dessa instituição. O trabalho que é feito é um trabalho humanitário, no qual, através de entrevistas, se selecionam aqueles que não querem mais praticar o crime e nós oportunizamos a ele uma vida nova. Damos cursos profissionalizantes, damos ensinamento religioso, damos curso, biblioteca para leitura, enfim, toda a metodologia normal e específica para que ele recomece uma nova vida. Se reintegre à sociedade, de uma forma com dignidade. Perfeitamente, perfeitamente. Eu gostaria, porque a gente sabe que não basta só unir, não basta só tirar ele fora do convívio. Precisamos, principalmente, instrumentalizar, podemos dar condições e, principalmente, amor e carinho, né? Primeiro, nós precisamos que ele queira sair do crime. Esse é fundamental. Então, ele passa por uma entrevista e prova isso para nós, para poder entrar para a Fundação e o Patronato. Isso. Lá ele é tratado com psicologia, com assistente social e com acompanhamento do processo na área do direito. Na verdade, ele é feito uma individualização para a execução da pena. Isso eu posso lhe garantir com segurança. É a única casa no Brasil que faz. Não, inclusive, as pessoas comentam, os especialistas,
que o seu trabalho é um trabalho exemplar não só para o Brasil, mas para o mundo. Não, eu diria que não é o meu trabalho, eu trabalho com equipe. É as pessoas que trabalham comigo, porque tem outros que ajudam, são voluntários e desenvolvem. Eu apenas lidero o grupo para alcançar o desiderato que alcançamos. Alexandre, um pouco assim a emoção hoje de estar reconhecendo aqui um trabalho que é muito mais do que técnico, muito mais do que humano, é um trabalho espiritual, não é isso? Bom, com os meus quase 20 anos na Polícia Penal Gaúcha, eu que fui diretor-geral da Academia de Polícia Penal, fico muito orgulhoso de estar aqui nesse momento hoje, como vereador de Porto Alegre, entregando esse título para o doutor Lacorte. Ele foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. E esse título não é do vereador Alexandre Bobadra, é do diretor do patronato, o Everton, do chefe de segurança, o Márcio, do Machado, enfim, de todos os colegas nossos. São quase 30 colegas nossos lá que tiveram essa ideia. Eles me disseram, Bobadra, quem sabe a gente não articula para dar um título de cidadão de Porto Alegre para o doutor Lacorte. Eu conversei com meus colegas vereadores e até te confesso foi muito fácil, porque ele é querido por todos. E o título foi aprovado por unanimidade, né? E hoje estamos aqui para consagrar essa história de trabalho, de luta, de doação, desse ser humano sensacional que é o doutor Lacorte, que inclusive já foi no passado superintendente dos serviços penitenciários. Então, de segurança pública, ele entende bastante. Até porque são 50 mil seres humanos cumprindo pena no estado do Rio Grande do Sul, 7 mil policiais penais em 150 casas prisionais. E a Polícia Penal faz o trabalho de execução da pena, né? Ou seja, quem administra a pena é a vara de execuções criminais. E o nosso trabalho é um trabalho técnico, é um trabalho administrativo e um trabalho de segurança. E não é só para garantir que 50 mil presos cumprem pena no estado do Rio Grande do Sul, mas sim para garantir o sono de quase 12 milhões de gaúchos. Doutor Brasil Lacorte aqui, quando o senhor chegou aqui e a gente viu, estudou a sua história, provavelmente desde quando o senhor entrou, a primeira professora, ou os primeiros professores, depois também na faculdade, eu gostaria de abrir o microfone para o senhor também agradecer as pessoas que ajudaram o senhor a chegar a esse momento, até essa consciência de poder recuperar e entregar um ser humano com mais cidadania. Eu agradeço a Porto Alegre. Porto Alegre é que me deu essa oportunidade, Porto Alegre é que trouxe as pessoas que me ajudaram a conhecer, Porto Alegre foi quem me trouxe as pessoas que me ajudaram a trabalhar, Porto Alegre que me abriu a oportunidade para eu ter emprego. Então, hoje eu sou orgulhoso de receber um título que eu jamais imaginei que um dia ia receber, de cidadão de Porto Alegre. Então, só me resta uma frase, que sirvam as façanhas hoje do doutor Nício Brasil Lacorte, fundador, que lidera a Fundação Patronato Lima Drummond de Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado ao vereador Bobadra, obrigado à população de Porto Alegre, à Câmara de Vereadores como um todo, e obrigado, meu bom Deus, por ter me dado a oportunidade de hoje estar aqui recebendo. Não leve a mal, a saudade é demais, é lá que eu vivo. De concessão do título de cidadão de Porto Alegre ao doutor Nício Brasil Lacorte, o grande destaque aqui é a presença do Nício Lacorte, filho, empresário aqui. A emoção hoje de ver o pai hoje sendo muito mais que homenageado, sendo reconhecido aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Porto Alegre. É uma alegria muito grande, porque a gente consegue acompanhar de perto. Eu, desde que nasci, vi meu pai fazendo bem aos outros e quando criança até, eu sempre comento isso, quando criança sempre me questionei, pô pai, tu tá aí ajudando os outros, poderia estar conosco, né? Pô, não tá ganhando nada, pô, a gente poderia estar saindo para jogar bola. E meu pai sempre dizia assim, filho, quando eu estava na ativa, eu queria ajudar os outros e não tinha tempo. Hoje eu tenho tempo e é isso que preenche a minha vida. E essa Depois de recuperar as pessoas? Olha, é tão incrível que, inclusive, uma das pessoas recuperadas hoje é um dos meus colaboradores. E é um dos melhores colaboradores que nós temos na empresa. Então, no dia que nós contratamos ele... Não basta só tirar as pessoas da sociedade, não basta só tu dar uma orientação, tu precisa dar oportunidades também, né?
E no dia da contratação dele, eu me emocionei, porque eu enxerguei nele anos de trabalho do meu pai, anos de trabalho voluntário, e ver a alegria dele em ter a primeira carteira assinada foi extremamente gratificante. Só me resta uma frase, que sirvam as façanhas do Dr. Nício Brasil Lacorte, que hoje lidera o patronato Lima Drummond, recebendo o título de cidadão de Porto Alegre de Modelos da Terra. Muito obrigado. Não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo. Hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores, no auditório Ana Terra, onde acontece a cerimônia de concessão do título de cidadão de Porto Alegre ao Dr. Nício Brasil Lacorte, e o proponente é Alexandre Bobadra, vereador. O proponente aqui, muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela trajetória de um ser humano que cumpriu aqui na Terra uma missão técnica, que cumpriu uma missão emocional, humana e espiritual, né? Com certeza, e cumpre até hoje, né? O Nício Brasil Lacorte atualmente é o presidente da Fundação Patronato. Ele já foi superintendente dos serviços penitenciários da hoje Polícia Penal, delegado da Polícia Federal aposentado, já trabalhou na Cruz Vermelha, foi professor de vários cursos preparatórios para concurso em Porto Alegre. Ele veio do interior do estado. Ele é um homem sensacional. Ele é um grande amigo. Foi fundamental na enchente, foi fundamental na pandemia. Mais de 20 mil lanches, né? Muito mais. Na verdade, isso ele registrou. Então ele faz muito trabalho anônimo, não gosta de aparecer. Já passava da hora da capital dos gaúchos fazer essa justa homenagem, porque a partir de hoje, Nício Brasil Lacorte, cidadão de Porto Alegre. Gostaria que o senhor falasse sobre o trabalho que ele executa na Fundação Patronato Lima Drummond. Sim, a Fundação Patronato ela é muito importante para o sistema prisional gaúcho, pois quase 50 mil seres humanos cumprem pena no estado do Rio Grande do Sul. São 7 mil policiais penais, 150 estabelecimentos prisionais, né? Então, o trabalho de ressocialização, a reinserção gradual dos presos na sociedade é um trabalho da Polícia Penal. E a Polícia Penal tem alguns parceiros. Em Porto Alegre, tem um semiaberto chamado Patronato Lima Drummond. E esse patronato é uma fundação que auxilia a Polícia Penal Gaúcha, né, na ressocialização desses apenados. Tem dentista, assistente social, encaminha para o mercado de trabalho, enfim, as funções inerentes do serviço social. E o doutor Lacorte tem muita expertise nisso aí. Ele faz parcerias, ele manda doação de alimentos, pega os presos para fazer tarefas e ações no município, em entidades carentes, filantrópicas. É um trabalho sensacional. Não basta apenas isolar o ser humano da sociedade, nós temos que recuperar. E ele faz com muita maestria isso lá na Fundação Patronato Lima Drummond. Bom, com certeza, porque não a pessoa cometeu uma irregularidade, está cumprindo pena, certo? Ele precisa estudar, trabalhar, ocupar a cabeça para poder progredir e ser reinserido gradualmente novamente na sociedade. Uma nova inserção social e uma nova oportunidade, né? Não, com certeza. Nós temos em Porto Alegre, por exemplo, apenados que trabalham em centro de esporte, trabalham em restaurante, trabalham em cemitério, em praça, em fábrica, vários tipos de trabalho, em oficina. Então eles saem para trabalhar durante o dia, a grande maioria estuda à noite, né? Então eles têm a pena diminuída com o trabalho e com o estudo. E a função da Polícia Penal Gaúcha, que é a polícia judiciária da vara de execução criminal, é executar o cumprimento da pena. A administração da pena passa pela vara de execuções criminais. Então é uma parceria, é um microsistema que funciona, inclusive em Porto Alegre, no semiaberto, com o Patronato Lima Drummond, que é administrado pelo nosso amigo Nício Brasil Lacorte. Então, tudo que se escutou agora do senhor aqui, só me resta uma frase, que sirvam as façanhas de Nício Brasil Lacorte, que hoje está no patronato, liderando o patronato Lima Drummond, de modelo a toda a terra. Com certeza, ainda bem que eu falei antes dele, porque ele é muito inteligente, vai ter muito para agregar, e nós vamos aprender muito com a futura entrevista do Nício Brasil Lacorte, cidadão. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém, Porto Alegre me tem.
Câmara Municipal de Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores, na Casa do Povo porto-alegrense, a cerimônia de concessão do título de cidadão de Porto Alegre ao Dr. Nício Brasil Lacorte. O grande destaque aqui, Paulo Lacorte, advogado aqui, uma mensagem para um ser humano que Deus entregou a missão de recuperar, de reintegrar, de socializar e trazer dignidade para as pessoas que erraram e poder ter uma nova oportunidade de vida. Para mim, como filho, é muito gratificante, né? Olhar para trás e ver a trajetória que o meu pai construiu ao longo da vida dele, né? Seja não só profissional, mas principalmente esse lado humanitário, né? Tenho um orgulho imenso, né? Palavras não existem para definir o sentimento que um filho pode ter ao ter um pai com tamanha história de solidariedade e principalmente de amor ao próximo, né? Em tempos tão difíceis de vermos a dedicação e a caridade. Eu realmente fico muito feliz em estar aqui hoje, né? Ter a bênção de poder estar com meu pai, celebrando esse dia, celebrando essa homenagem proposta pela Câmara dos Vereadores aqui de Porto Alegre, e dizer que é uma grande honra aqui estar e poder participar dessa cerimônia. Doutor Paulo, qual foi o filme que passou na sua cabeça hoje, o senhor conhecendo o doutor Nício como seu pai, chefe de família, vendo hoje muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela trajetória dele, pela luta dele, para ressocializar, para recuperar, para trazer uma nova luz ao ser humano. Qual foi o filme que passou na sua cabeça? Olha, vários momentos, né, da fala dele, eu me lembrei da minha infância, né, momentos no qual ele estava ainda na Polícia Federal, né, e como ele bem disse, parte da vida dele prendendo, né, os delinquentes, e momento posterior, após a aposentadoria dele, trabalhando para que essas pessoas tenham condições de retornar à sociedade, né, de uma forma justa, de uma forma honrada, com profissão, com cidadania. Perfeito. Paulo, podemos dizer que lá no fundo, quando um ser humano erra e ele é recuperado, quem ganha é a sociedade também, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente não pode esquecer nunca que a pena, né, ela serve para que a pessoa tome consciência do erro que ela cometeu para com a sociedade e que, a partir de então, se ressocialize e volte a conviver de uma maneira muito melhor e não volte a cometer aquele crime. Ele não entre torto e saia mais torto ainda. Perfeitamente, perfeitamente. Né? E esse trabalho feito lá no patronato pelo meu pai, junto com toda a equipe que ajuda ele lá e trabalha, o pessoal da SUSEP juntamente, consegue fazer isso com uma maestria impressionante. É um lugar que é bonito de se conhecer pelo trabalho, pela dedicação e pelo amor que é empregado lá dentro. Bom, só me resta uma frase, que sirvam as façanhas do doutor Nício Brasil Lacorte, hoje aqui, recebendo o título de cidadão de Porto Alegre, de modelo a toda a terra. E assim seja, quiçá eu chegar a 1/3 de todas essas realizações que meu pai já fez na vida. Não leve a mal, a saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve a mal, a saudade é demais, é lá que eu vivo. Maria aqui, desembargador do Tribunal de Justiça, também Marcelo Bandeira Pereira, desembargador do Tribunal de Justiça. Podemos dizer, doutor Bandeira, que é muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento da trajetória de um ser humano que vem com a missão de recuperar seres humanos, né? Não tem dúvida, o Nício é muito merecedor desta homenagem. Realmente uma pessoa desprendida, e só pela leitura do currículo dele deu para se ter uma ideia de como ele é uma pessoa assim, solidária, uma pessoa solidária e que tem o propósito sempre de contribuir, como ele disse, inclusive para pessoas que ele não conhece. Ele tem um sentido humanitário muito forte, realmente uma homenagem muito merecida. Bom,
Estamos aqui com o doutor Antônio Maria, desembargador do Tribunal de Justiça aqui. Uma noite, um exemplo, muito mais do que humano, um exemplo espiritual. É verdade. O Nício Lacorte é uma pessoa que é difícil reunir num ser humano assim tanto desprendimento. Essa homenagem justa e merecida, uma iniciativa louvável da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, porque Nício é um cidadão do mundo. Ele tem se destacado muito nesta ajuda humanitária, em tempos em que a solidariedade, a fraternidade está praticamente minguando, como se diz, e ele consegue tempo para tudo, quando poderia perfeitamente estar no convívio da sua família, de modo que não poderia deixar de comparecer e trazer esse também meu fraterno abraço para esse confrade que conheço também de longa data. Doutor Marcelo, podemos dizer que é uma noite hoje, porque a gente vê que não basta só aprender, não basta só isolar o indivíduo, temos que recuperar, essa é a grande missão nossa como seres humanos. Essa é a grande função, essa é o grande objetivo, desafio, é o desafio daquelas pessoas que atuam na área da execução penal. Mas aí é o cumprimento de atividade que as pessoas desempenham com empenho. Mas o Nício é diferente, ele é um voluntário. Ele é alguém que se apresenta para fazer sem nenhuma contraprestação, que não seja, quem sabe, a satisfação pessoal quando deita com o seu travesseiro, de saber que está fazendo bem para o semelhante. Quando se recupera o ser humano, quem ganha é lá na ponta, é a sociedade também, né? Sem dúvida alguma, porque nós temos que investir na educação, na prevenção, a causa, como foi bem destacado aqui. Porque as consequências os malefícios estão já causados. O estrago já foi feito. Aí, efetivamente, a gente busca corrigir o apenamento, que não é a solução. Então, o Nício, com a sua atitude, ele acaba contagiando o grupo que se torna grande. Me faz lembrar uma expressão em que nós passamos a acreditar naqueles pequenos grupos que acreditam. Então, é efetivamente o espelho para toda a sociedade e um exemplo a ser imitado, a conduta e a postura do Nício Lacorte. Onde voltar à sociedade. E é fundamental, então, prepará-los sob todos os aspectos para esse retorno, e um retorno em condições de não haver um retrocesso. Então, o Nício, em suma, é merecedor de todos os encômios e é merecedor desta homenagem e de tudo mais que se possa fazer em reconhecimento aos seus trabalhos. Né? O mantra é recuperar e reintegrar isso. Perfeitamente, que é o grande desafio, é exatamente a ressocialização, que nós não temos alcançado, infelizmente, pelo próprio modelo, pelo próprio sistema que aí está. Então, se nós conseguirmos recuperar e fazer com que se reinsira na sociedade aquele que foi desviado, digamos, do bom caminho, né? Nós vamos seguramente ganharmos, todos nós. Por isso, então, estar aqui hoje nesta temperatura gelada, mas por o contágio que nós temos assim, do calor humano, se torna tudo tão ameno. E saímos daqui, sem dúvida alguma, muito entusiasmado, e parece que a gente acaba tendo mais consciência para continuar acreditando e nessa grande aposta que é de procurar a recuperação do próprio ser humano, porque efetivamente eu acredito sempre no melhor. Acho que nós temos que melhorar. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo. Doutor Nício Lacorte, e uma mensagem aqui da doutora Camila, delegada de polícia, uma homenagem, muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento justo a um ser humano que vem com a missão de recuperar seres humanos. Com certeza, um colega, né, de serviço, delegado da Polícia Federal. Eu, como delegada também, fico muito honrada em ter um colega com tantos predicados, uma vivência como o Dr. Laerte. Belo exemplo. Belo exemplo. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal.
saudade é demais, é lá que eu vivo. Estamos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, onde acontece a cerimônia de concessão do título de cidadão de Porto Alegre ao Dr. Nício Brasil Lacorte. O grande destaque aqui prestigiando esse evento, o Dr. Manuel Abade, que é delegado. Obrigado. Fala um pouco sobre da história do Dr. Nício, que é uma história brilhante, né? Exatamente. Nos conhecemos desde a década de 70, quando ingressamos na Polícia Federal. Nós dois como escrivães, ele depois na década de 80 passou para delegado e eu continuei como escrivão trabalhando ao lado dele. Inclusive é meu compadre, sendo o meu filho mais novo, agraciado com o patronato dele. Depois, na década de 90, eu passei para delegado também e continuamos as nossas carreiras. Mas cabe ressaltar que no período em que trabalhamos juntos, tivemos grandes trabalhos, inclusive um trabalho que resultou na doação de 90 toneladas de farinha de trigo. Esse número significativo. 90 toneladas de farinha de trigo para diversas instituições de caridades daqui de Porto Alegre e região metropolitana. Inclusive, a maior agraciada foi a nossa querida Santa Casa de Misericórdia. Bom, delegado, podemos dizer que a história dele, a do senhor, foram sempre cruzadas com estudo, conhecimento, mas principalmente uma preocupação dele sempre em recuperar o ser humano, né? Exatamente. Além da atividade policial, ainda a atividade de congraçamento e visão ao próximo sempre esteve presente na visão do Dr. Nício Lacorte. E que tem um ditado, quem não vive para servir, não serve para viver, não é isso? Exatamente. Tá? Bom, só me resta uma frase, que sirvam as façanhas do Dr. Nício hoje aqui, recebendo o título de cidadão de Porto Alegre, de modelo a toda a terra. Exatamente, né? Como já havia dito, ele é uma figura que serve de espelho a diversas pessoas para prosseguir no bem comum, ou seja, elegendo os necessitados e encaminhando para que evoluam nessa nossa fase terrena. E colocando as pessoas no caminho do bem. Isso. E é muito claro que primeiro a gente tem que ter felicidade. E a gente tendo felicidade, quando a gente tem felicidade do outro, das pessoas. E o Nício está fazendo isso, felicidade deles. Sirvam as façanhas do Dr. Nício Brasil Lacorte, liderando a Fundação Patronato Lima Drummond, hoje aqui, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. É fantástico. Eu agradeço essa oportunidade e sintam-se abraçados.